Queridos, graça e paz, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Certamente essa mensagem, ela vai ser muito útil, não somente para a nossa igreja, mas para todos os nossos queridos irmãos e irmãs, que de alguma forma terão acesso a essa mensagem. Porque eu entendo que eu não estou pregando somente para a Igreja Batista Povo de Deus aqui em Parnaíba, mas estou pregando também para outros que ouvirão essa mensagem e certamente tirarão proveito para a sua vida espiritual. Irmãos queridos, olha aí o nosso tema é cristianismo saudável. Atitudes de um cristão realmente saudável. E o texto é 1 Tessalonicenses 5, versículos de 11 em diante, até o 23, necessariamente. E eu quero dizer para os irmãos que nós temos já pregado, essas mensagens estão no canal, nós pregamos um dia desse uma mensagem cristianismo coerente. Certo? Vocês estão lembrados dessa mensagem, cristianismo coerente? Vocês podem olhar no canal e ver essa mensagem novamente. Totalmente diferente dessa daqui. Pregamos também, não faz muito tempo, uma mensagem chamada cristianismo puro. Esse é o tema, cristianismo puro. E tem uma mensagem muito mais para trás, que nós pregamos, que o tema foi o seguinte: se eu sou cristão, o que isso significa na prática? Vocês querem dar uma olhada lá depois? Aproveite e dê uma olhada lá no canal, nessas outras mensagens que eu acabei de falar. Muito bem. Por que eu vou pregar essa mensagem hoje à noite? Por que eu vou pregar? Eu vou pregar essa mensagem porque eu entendo que é uma necessidade falar de um assunto tão importante. Assim como nós temos pessoas que fisicamente, aparentemente, elas não têm problema de saúde, mas elas são doentes nas suas emoções. Essa semana eu conheci um cidadão que eu conversei com ele, eu não sabia com quem eu estava falando, e eu percebi que ele era uma pessoa ligeiramente desequilibrada. Você entende o que eu estou falando? Você se lembra de uma pessoa que, olhando assim para ela, você não diz que ela tem um problema psicológico, por exemplo, emocional, uma pessoa... Acontece muito isso, da gente olhar para uma pessoa e você não perceber que ela tem um desequilíbrio, seja psiquiátrico, psicológico, seja emocional, espiritual e etc. E essa semana também, eu conversando com um colega pastor, e começamos então a brincar na conversa aqui no WhatsApp, e de repente nós fomos para aquela ideia de falar coisas edificantes. E eu contei um testemunho, ele contou outro. E eu confesso para os irmãos que quando esse pastor contou, ele contou dois, mas um dos testemunhos que ele contou muito impactou a minha vida, com relação ao sobrenatural. E então eu disse, olha, eu vou pregar sobre isso no próximo domingo. E eu já estava estudando esse texto, quando de repente eu tive essa experiência. E eu quero dizer para os irmãos que nem todo cristão é saudável, espiritualmente falando. Nós temos pessoas que se declaram cristão ou cristãos, mas que têm um comportamento totalmente longe daquilo que significa ser cristão. E nós vamos hoje à noite, baseado nesse texto,
nós iremos identificar algumas atitudes que revelam um cristão saudável. Um cristão que realmente tem um equilíbrio espiritual, que tem maturidade espiritual. E eu quero que de antemão você esteja se analisando. Tudo que eu falar aqui, você vai olhando para você. Tá bom? Que você olhe para você. Não pense no João, no Pedro, você não vai pensar na Maria, na Francisca. Não, você não vai pensar. Você vai pensar em você. Ok? Então, olha o seguinte. Vamos ler o texto. Vamos ler o texto. Nós iremos ler do 11 até o 14. Aí a gente dá uma parada para depois, na sequência, lá durante a mensagem, a gente continuar lendo o texto. Ok? Olha aí. Consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente. Ou seja, a edificação vem dos dois lados, reciprocamente. Como também estáis fazendo? Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais pacientes ou longânimos para com todos. Que Deus nos abençoe. Vamos parar até aqui, é até o 23, mas a gente leu só até o 14. A gente ganhar tempo aqui. Irmãos, a igreja de Tessalônica, escuta isso aqui, ela é considerada uma igreja aprovada pelo apóstolo Paulo. Se essa igreja de Tessalônica estivesse entre aquelas lá do Apocalipse, certamente ela teria sido aprovada. Lembra que das 7, somente 2 não foram reprovadas? Lembra disso? Que foi Filadélfia e Esmirna. Lembra disso? A de Éfeso, bora ver se eu acerto. A de Éfeso, aí pula Esmirna, né? Porque foi aprovada. Aí nós temos Pérgamo, foi reprovada. Tiatira, foi reprovada. Aí, 4, né? Aí nós temos agora Sardes, reprovada. Aí chega na 6ª, Filadélfia, foi aprovada. E temos a de Laodiceia, que foi reprovada, certo? Então, a igreja de Tessalônica, quando nós lemos o primeiro capítulo de 1 Tessalonicenses, nós percebemos que a igreja era, nota 10. Era uma igreja muito boa, irmãos. A igreja de Tessalônica era uma igreja maravilhosa. Uma igreja que deu muitas alegrias ao apóstolo Paulo. Para que não fique somente no meu comentário, vamos dar uma olhada no capítulo 1. Bora lá? Capítulo 1 de 1 Tessalonicenses. Olha aí o que o nosso querido apóstolo fala dessa igreja.
Nós iremos ler do versículo 2 em diante. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 2, diz: damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar ou sem parar. Recordamos-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé. Ou seja, eles tinham uma fé muito operosa. Eles não eram acomodados. A abnegação do vosso amor, ou seja, eles eram cheios de amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, eles tinham uma esperança, uma fé muito viva em Cristo. Versículo 4. Reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, mas sobretudo em poder no Espírito, e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Olha aí o versículo 6, olha aí, ó. Com efeito vos tornastes imitadores nossos e do Senhor Jesus, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo. Olha o verso 7. De sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes da Macedônia e Acaia. Como eram duas províncias na época romanas, duas províncias romanas, ficavam uma do lado da outra, era como se fosse Maranhão e Piauí, ou Piauí e Ceará. Então, ele está dizendo que os irmãos se tornaram modelos para todos os crentes. Já pensou, irmãos? A igreja de Tessalônica se tornou um modelo para as outras igrejas. Versículo 8. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e da Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Irmãos, que palavra, meu irmão. Você já pensou? O apóstolo Paulo está dizendo: olha, meus irmãos, vocês se tornaram um modelo, e eu estou aqui longe de vocês escrevendo essa carta. Eu sei que de imediato eu não preciso acrescentar nada, porque vocês, estão bem. Eu ouço coisas boas a respeito de vocês. Tá bom, pessoal? Todavia, meus irmãos, escuta isso aqui. Atenção, atenção. Se Paulo tinha uma igreja tão saudável, correto? Estão me acompanhando? Se Paulo tinha uma igreja tão boa, por que será que ele escreveu a carta? Se Paulo escreveu uma carta, é porque ele tinha uma razão para escrevê-la. Um motivo. Olha, todas as cartas apostólicas de João, aquela de Judas, a de Tiago, de Pedro, todas elas, meus irmãos, a carta aos Hebreus, todas elas, e as 13 de Paulo, né? As 13, todas elas, Paulo tinha uma razão para escrevê-la. Não é diferente com Tessalônica. Era uma igreja top, não era? Mas a igreja estava precisando, por isso que ele escreveu. E você sabe por que ele escreveu? A igreja estava tendo ligeiramente pessoas que não estavam vivendo em santidade. Você está entendendo o meu raciocínio? Tinha gente lá que estava com a tendência de defraudar os outros. Então Paulo escreve a sua carta para combater a falta de santidade na vida de alguns
principalmente na área sexual. Vocês ouviram bem? E esclarecer algumas coisas relacionadas aos mortos. Você entendeu? Irmãos, os irmãos estavam desanimados. Alguns, sabe por quê? Porque estavam dizendo que quem morreu, quem morreu, acabou. Lá na segunda carta, nós vamos perceber que tinha gente lá ensinando que a ressurreição já tinha acontecido, ou que Jesus já tinha vindo, melhor dizendo. Então, isso na segunda carta já. Então, havia pessoas que estavam ensinando heresias. E Paulo escreve a primeira carta, para ele dizer que os mortos em Cristo, estão muito bem. Felizes aqueles que morrem em Cristo. Paulo vai ensinar e mostrar que quem morreu em Cristo. Semana passada eu fui a um velório. Quando me disseram que fulano havia morrido, a primeira pergunta que eu fiz foi: ele tomou a decisão dele antes de morrer? Essa semana já me disseram de novo: outra pessoa morreu. Primeira pergunta: a pessoa era crente? Se converteu? Amém, aleluia. Vi alguém no WhatsApp com a mensagem de luto. Quem morreu? Fulano de tal, pastor. Eu disse, era crente? Era. Aleluia. E graças a Deus que Deus me fez eu lembrar. Aleluia. Eu queria não esquecer e acabei lembrando agora. Domingo à noite eu saí daqui, não foi? Não. Preguei na outra igreja, não foi? Quando eu cheguei em casa, irmãos, estava passando na televisão uma reportagem especial sobre o crescimento dos evangélicos. Quem foi que viu essa reportagem? Na mesma hora eu peguei o telefone e mandei uma mensagem para vocês, só que depois eu fui lá e apaguei. Digo, não vou incomodar os irmãos agora não. Eu disse, no áudio eu dizia assim: irmãos, ligue a televisão assim para assistir essa reportagem. Irmãos, deu o que falar. A reportagem muito boa. Irmãos, mostrando o crescimento evangélico, mostrando o que é uma igreja, meus irmãos, numa comunidade, o bem que uma igreja faz num bairro, mostrando que uma igreja, seja ela pequena ou grande, ela faz uma diferença muito grande. Olha a reportagem, feita por um pesquisador independente. Não é? Ele fez aquela reportagem e nota 10. Não é? Então eu quero dizer para os irmãos que a igreja de Tessalônica, ela foi perturbada porque alguns estavam dizendo mentiras acerca dos mortos. E Paulo vai mostrar que não. Quem morreu em Jesus está muito bem. E ele vai desenvolver isso no capítulo 4, ok? Só que ele vai falar também da vinda de Jesus, do arrebatamento da igreja. Quando ele termina a carta, ele dá essas recomendações. Bora lá, agora pode passar. Olha aí. Ele terminou a carta. Quando ele está dizendo amém, ele diz isso aqui. Bora lá? Olha aí. Ele diz que a igreja os irmãos deveriam animar e edificar uns aos outros. Faltou aí o uns aos outros, né? Uns aos outros. Moral da história, irmãos. Veja comigo o versículo que aparece, versículo 11.
Capítulo 5, versículo 11. Consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também já estáis fazendo. Irmãos, essas duas atitudes que Paulo cita aí, animar e edificar os outros, é uma atitude que mostra o interesse, ou mostram o interesse de um crente pelo bem-estar do outro, ou dos outros. Olha, devemos ter cuidado para não fazermos algo que prejudique a vida ou atrase o crescimento espiritual dos irmãos, ou de um irmão. É nosso dever, irmãos, fazer de tudo para que os nossos irmãos, sejam animados e edificados. Irmãos, olha, alguns ensinos que foram dados ali desanimaram alguns irmãos. Os irmãos ficaram, Ih, rapaz, é isso aí? Rapaz. Houve um desânimo em alguns. Então, por isso que Paulo termina e diz: irmãos, animem uns aos outros, edifiquem uns aos outros. A palavra edificar significa transmitir segurança. Você injetar segurança na pessoa. A pessoa fica mais firme. A pessoa fica mais forte na fé. Olha, tem muita gente, irmãos, que ele desanima o outro. Comentários maldosos. Você ouviu bem o que eu falei? Fica comentando com uns aos outros. Coisas malignas. O que acontece com o irmão? O ânimo dele, vai lá para baixo. Comentários maldosos, discussões, críticas. Irmãos, olha, eu já vi gente chorar porque foi criticado. Isso dentro da igreja. Um irmão criticando o outro. Divulgar ou ensinar heresias, ou induzir ensinos errados, tem levado muitos cristãos ao desânimo e ao naufrágio na fé. Você sabe, nós estamos aqui numa cidade beira-mar, né? Todo mundo aqui já ouviu falar em naufrágio de navio, de barco, de canoa, não é? Quando o barco afunda. A Bíblia usa essa expressão que por causa de algumas pessoas, tem gente que se desvia. Sabe, meus irmãos, muitas vezes o diabo, ele age usando uma pessoa que se deixa ser usada por ele. O diabo usa algumas pessoas que se dizem cristãos ou cristãs, mas elas não percebem que estão sendo usadas por Satanás para levar pessoas a se desviarem. E eu queria mostrar para vocês 2 textos. Segue um pouco na frente. É depois do capítulo 5. Você vai chegar em 1 Timóteo. Aliás, depois de 2 Tessalonicenses. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 19 e 20. Olha o que está escrito aí, Mantendo a fé e a boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. E entre esses se contam Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Irmãos, Paulo cita aqui 2 homens, Himeneu e Alexandre. Sabe o que foi que eles fizeram? Eles naufragaram na fé. E eles estavam perturbando outras pessoas. Vamos agora para 2 Timóteo, capítulo 2. 2 Timóteo, capítulo 2, versículos de 16 em diante.
Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se inclui Himeneu e Fileto. A gente não pode assegurar, melhor dizendo, que esse Fileto aqui seja o mesmo Alexandre. Mas Paulo cita aqui Himeneu novamente. E ele diz aqui, 18. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou, e estão pervertendo a fé de muitos, ou de alguns. Você conseguiu entender? Ei, irmãos, uma pessoa desviada da verdade, ela pode chegar no seu ouvido, ela pode ser usada por Satanás para dizer algo para você, e ela, levar você a sair da igreja, a se desviar do evangelho. Nunca esqueça disso. Por isso que nós temos que ter cuidado, irmãos. Olha, sabe qual é o nosso papel? Edificar. Tem gente que se encontra com outro, sabe o quê? A discutir, irmãos. Discute. E o que que tu pensa? E não sei o quê, não sei o quê. Eu discordo disso. Eu acho que isso está totalmente errado. Que não sei o quê, que não sei o quê. Se ensina isso, mas eu acho que não é assim. Irmão, eu já vi uma pessoa dizer assim, pois agora eu não sei mais de nada. Me diga se isso não é coisa do inimigo, irmãos. Porque os irmãos, em vez de se encontrarem, quando encontrar um irmão, uma irmã encontrar uma irmã, seja no hospital, seja no supermercado, seja na rua, seja numa célula, seja na própria igreja, no pátio da igreja, no estacionamento, na hora do lanche, não é? Em vez de falar coisas para fortalecer o irmão, vai, Isso é coisa diabólica, irmãos. Isso é coisa do inimigo. Nós temos que encontrar os irmãos e dizer coisas positivas para eles. Você tem que ter um cuidado. Tem gente que fica doidinho do juízo. Porque em vez deles se edificarem, fica tentando. A pessoa é usada por Satanás e não percebe. Olha, meu irmão, eu tenho certeza que alguém aqui na igreja ou aqui no canal vai dizer assim, um dia eu conversei com fulano e eu me senti, foi mal, eu saí assim, foi ruim. Fiquei na dúvida, fiquei com alguma coisa. É exatamente isso, irmãos, que Paulo está dizendo. Nós temos que animar e edificar uns aos outros. Agora vamos para a segunda, bora lá. Segunda. Ter respeito e obedecer, né? Ter respeito, obedecer e saber honrar os nossos líderes. Está faltando uma letra. Moral da história, meus irmãos. Deixa eu dizer para os irmãos uma coisa. É muito importante nós entendermos o que esse dever, essa recomendação do apóstolo para a igreja de Tessalônica. Vamos para o capítulo 5 de novo. Bora lá. Capítulo 5 de 1 Tessalonicenses. Está no versículo 12. Rogamos-vos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós, os que vos presidem no Senhor e que vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Irmãos queridos, deixa eu dizer, olha, saber honrar os líderes, saber honrar os líderes, os pastores, a liderança da igreja, é algo que, meus irmãos, revela uma conversão genuína,
maturidade cristã e uma vida cheia do Espírito Santo. Quando você vê, escuta isso aqui, eu digo isso com todo temor. Temor que eu falo é respeito. Aqui. Quando você vê um crente rebelde, é porque pastor não manda em mim. É porque pastor não manda na minha vida. É que eu não faço tudo que pastor manda. É que o pastor disse uma coisa, mas eu não vou fazer do jeito que ele mandou, não. É que não sei o que. Olha, irmão, você pode ir atrás. Ele não é um homem de oração. Não é uma mulher temente a Deus, uma pessoa cheia do Espírito Santo. Você pode ver. A vida espiritual dela ou dele, é uma pessoa que não ora. Muitas vezes é uma pessoa que não é dizimista. É uma pessoa que mal frequenta a igreja. Pessoa que vem com muita luta à igreja. Irmãos, porque as pessoas cheias do Espírito Santo... Ei, escuta isso aqui. Quando uma pessoa é cheia do Espírito Santo, irmãos, quando uma pessoa é convertida mesmo, ela ama os seus líderes. Ela obedece seus pastores. Diga se eu estou mentindo. Todos os crentes, irmãos, que você conhecer, que são cheios do Espírito Santo, que oram, que são dedicados à igreja, eles são obedientes aos seus líderes. Eles presenteiam os pastores, eles amam os pastores, eles falam com os pastores, eles abraçam os pastores, eles ligam para os pastores, eles gostam de falar com o pastor. Quando você vê aquele crente, que ele nunca pega na mão do pastor, ele foge, ninguém nunca vê ele. O pastor está cumprimentando as ovelhas lá na porta e ele nunca passa por lá. Ali é um sinal de que ele não é bem uma ovelha. Ele se parece com bode, porque bode é que é arisco. A ovelha, ela gosta do pastor, ela ama o seu pastor. Assim como o verdadeiro pastor ama também as ovelhas. Né? Você consegue entender? E Paulo está recomendando que os irmãos honrassem os seus pastores, honrassem os líderes. Meus irmãos, isso é tão claro, mas tão claro. Se você quiser ler comigo, 1 Timóteo 5, olha o que está escrito em 1 Timóteo 5, versículo 17 e 18, o que está escrito? Olha aí, devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino, pois a Escritura declara: não amordaces o boi quando pisa o trigo, e ainda o trabalhador é digno do seu salário. Paulo está dizendo, meus irmãos, que os irmãos deveriam considerar os líderes dignos de dobrados honorários, ou seja, quando você vê uma pessoa dizer assim: eu não vou entregar meu dízimo, porque o dízimo vai ser para o pastor. Meu irmão. Eu não vou fazer isso porque é para o pastor. Irmãos, aqui ninguém trabalha para o pastor. É para o Senhor Jesus. Mas olha, irmãos, nós devemos ter a visão de que sustentar uma família pastoral, sustentar os líderes, é um privilégio, irmãos. A Bíblia deixa claro que não se deve amarrar a boca do boi quando ele está trabalhando. Jesus disse que digno é o trabalhador do seu salário. Irmãos, pessoas que têm dificuldade de entregar o seu dízimo, de entregar a sua oferta, irmão, geralmente precisa de conversão, não é? Uma genuína conversão. Pode entender isso. Porque, irmãos, eu confesso para vocês que eu nunca tive dificuldade de entregar o meu dízimo, irmãos.
Pelo contrário, há aquela alegria. Você imagina você ganhando o seu dinheiro e você tendo o privilégio de entregar o seu dízimo daquilo que você ganhou. Mas quando você vê isso, quando você vê alguém com essa dificuldade, irmão, você pode ter certeza, está faltando uma genuína conversão no coração dela. Está faltando uma genuína conversão no coração dela. E aí eu quero dizer para os irmãos que honrar os líderes, mais uma vez, é sinal de uma pessoa cheia do Espírito Santo. Aleluia, louvado seja Deus. Olha o que diz Hebreus, capítulo 13, versículo 17. Esse versículo é top demais. Obedecei aos vossos guias, aos líderes, e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas a Deus, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Irmãos, a Bíblia está dizendo aqui para a gente obedecer nossos líderes, porque velam por vossa alma como quem deve prestar contas diante de Deus. E olha, tem gente que ele deu tanto trabalho a pastor, para que você fique sabendo disso. Tem gente que já deu tanto trabalho a pastor que teve pastor que desistiu de ser pastor. Se você não sabe, fique sabendo. Já teve gente que deu tanto trabalho nas igrejas que teve pastor que desistiu de ser pastor. Se você não sabe, isso é fato. De tanto trabalho que deu. Que não é o meu caso. Eu entendo que o líder tem que ter couro grosso. Um pastor tem que ser um homem corajoso. Se eu me tornei pastor, eu tenho que lembrar que eu vou enfrentar muitos perigos. Eu vou enfrentar todo tipo de gente. Eu posso ter dificuldade, mas eu vou prestar conta diante de Deus do meu ministério. Inclusive, eu digo para você, pastor, se você desistiu do ministério por causa de problemas, por causa de dificuldades, seja ela financeira, seja ela emocional, espiritual, seja por causa de perseguição, por causa de algum problema, pastor, volta para o ministério porque você vai prestar conta a Deus. E eu digo, se tem alguém que deu muito trabalho na igreja, peça perdão a Deus, se reconcilie com Deus, peça perdão, porque você também vai prestar conta diante de Deus. Por isso que Paulo está dizendo, honre, respeite, honre, obedeça e honre os seus líderes. Honrar os líderes quer dizer dar o melhor para eles, assim como a gente honra os pais, né, e etc. Agora, geralmente eu demoro muito na introdução ou nos primeiros pontos. Agora eu sou obrigado a correr. Então vamos lá. Olha aí o que diz a terceira. Paulo recomenda aí, volta de novo para lá. Vou tentar agora não sair mais de 1 Tessalonicenses para a gente encerrar dentro do tempo. 1 Tessalonicenses 5. Bora lá. Olha aí, ó. A terceira recomendação que ele faz, que mostra... Deixa eu voltar aqui para o tema. Aqui, ó. Qual é o tema da mensagem? Atitude, cristianismo saudável. Atitudes que revelam que o crente está, bem. Está com saúde. Está com saúde espiritual, né? Então, a terceira está aí no versículo 13. No finalzinho do 13. Viver em paz com todos. Diga amém. A Bíblia ensina que devemos viver em paz com todos. O que depender de nós devemos ter paz com todo mundo. Só diga amém. Diga amém. O cristão, ele é pacífico, não gosta de briga. Tem alguém que gosta de briga aqui? Se tem alguém, está amarrado em nome de Jesus, está preso, de joelho,
não é? Porque o crente, ele não gosta de briga, ele é pacífico. Jesus disse que bem-aventurados pacificadores. Posso ouvir um amém? Olha aí a quarta recomendação. Ele manda também, ele diz, olha, vão admoestando aí os insubmissos ou os rebeldes para que parem. Meus irmãos, está no versículo 14. Olha aí, ó. Exortamo-vos também, irmãos, que admoesteis os insubmissos. Irmãos, quem são os insubmissos? São os rebeldes. Eles estão sempre por perto. Paulo diz que devemos ter cuidado com eles, se afastar deles e evitá-los. Olha, meus irmãos, a Bíblia ensina claramente que devemos ter cuidado com os rebeldes, os insubmissos. Por quê, pastor? Porque eles contaminam. Eles contaminam. Como é que ele contamina? Ele chega assim para você e diz assim, irmão, ô irmã, você concorda com isso aí? Pois eu não concordo, não. Concordo, não. Olha isso que o pastor falou aí. Não está certo, não. Aí ele começa. E olha, eu não vou fazer isso, não. Fazer isso, não. Está errado. Aí o outro, que também já é fraco, segue. Em vez de dizer assim, meu irmão, você não está vendo que você está sendo usado pelo inimigo, não? O diabo está usando a sua mente e você já falou para mim também? Eu vou já dizer para o pastor. Ah, meu irmão, se fosse assim. O mal, não era cortado lá no pezinho, não. Era arrancado assim, arrancado pelas raízes. Mas muitas vezes o irmão é contaminado. Olha o que está escrito em Tito. Abra comigo Tito. Tito fica depois de Timóteo. 2 Timóteo. Veja Tito comigo aí, 3, versículo 10. O que está escrito? Evita. Bora ler o 3:10. Eu ia ler o 9, mas bora ganhar tempo. Evita o homem faccioso, depois de admoestá-lo, primeira e a segunda vez. Pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando, e por si mesma está condenada. O que Paulo disse aqui? Para evitar a pessoa facciosa. Todo mundo sabe o que é facção, não sabe? Facciosa. É aquela pessoa que está na igreja, mas ela vai fazendo o quê? Dividindo. Ela bota um contra o outro. Ela vai provocando confusão na igreja. Entende? É as facções. Lá em Gálatas 5 fala da obra da carne. E uma das obras da carne são as facções, irmãos. Diga comigo, igreja. Não, vocês não estão dormindo. Igreja é lugar de união. Irmãos, é lugar de a gente estar unido, irmãos. Lutando pela fé evangélica. Lutando pela vitória da igreja, pelo crescimento da igreja, pelo fortalecimento da igreja. E não ficar, com picuinha. Não. Eu não concordo. Não, irmãos. Igreja é lugar de a gente torcer um pelo outro. É lugar de você colocar a mão no ombro, amigo, e dizer, irmão, vai nessa força, meu irmão. Meu irmão, a vitória é nossa. Irmãos, essa igreja vai crescer. Irmão, vamos orar nessa semana para termos mais decisões, para almas se converterem a Jesus. Irmãos, vamos orar para Deus abençoar o nosso pastor. Vamos orar para Deus abençoar a nossa igreja, para que ela cresça e no próximo domingo tenha mais conversões. Mas não, aí fica um ali. Irmãos, não é o nosso caso, né? Graças a Deus. Irmãos, só que nós devemos, irmãos, zelar. Olha, ei. Essa pregação aqui, viu, meu irmão? Compartilhe. Mande para outra pessoa. Pastor,
que os irmãos da sua igreja ouçam essa mensagem também, em nome de Jesus. Olha, irmãos, nós temos que saber identificar o mal, irmãos. Irmão, se um dia alguém vier com essas coisas para você, você diga assim, se cale. Eu vou falar para o pastor. Vá falar para o pastor isso aí que você está dizendo. Ah, não sei o quê. Olha, se você não falar, eu vou falar. O nosso pastor vai ficar sabendo disso aí. E se você vê que a pessoa está falando, cale a sua boca. Não fale isso. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu trouxe um irmão para trabalhar na minha casa. E quando ele chegou, ele foi falar mal de um outro pastor. E eu disse na mesma hora, digo, irmão, por favor, pare. Pastor, eu queria saber, eu vou lhe contar aqui para saber. Eu digo, irmão, eu não já disse, pare. Eu podia ter dito assim, não, não é sobre mim, é sobre outro pastor, fale. E eu mandei ele calar a boca, irmãos. Mandei ele calar a boca. Com toda a educação. Digo, irmão, não faça isso, irmão. E tem gente que gosta de ouvir, fale, eu quero ouvir, eu quero saber. Isso não é coisa de Deus, irmãos, não é coisa de Deus. E olha, anote aí Romanos 16, 17 e 18 e 2 Tessalonicenses 3, 4 e 15, tá? O tempo não dá mais para a gente ler. Bora lá, olha aí a quinta. Confortar os desanimados ou atemorizados. Irmãos, com toda essa influência negativa lá na cidade de Tessalônica, teve uns que ficaram desanimados, ficaram mesmo atemorizados com a morte. E é isso que Paulo está dizendo para os irmãos. Sabe onde é que está isso daí? No versículo 14, olha aí, ó, os desanimados. Os desanimados. A sexta, ó, ter paciência com todos, especialmente com os fracos. Irmãos, na igreja, nós podemos encontrar pessoas passando por dificuldades, né? Pessoas passando por algumas situações difíceis. E podemos encontrar pessoas fracas. Você sabe o que é a pessoa fraca no sentido bíblico? O que é? É alguém que não tem firmeza. É alguém que não tem firmeza ainda. Aqui, ó. É alguém que não tem um bom conhecimento da palavra. Quando a gente encontrar esses irmãos, nós temos que fortalecer eles. É fraco. Bora lá, 7. Olha aí o que diz a 7ª. Não retribuir mal a outrem, mas fazer o bem. Irmãos, por que será que Paulo citou isso? Está no versículo 15. Versículo 15, ele diz, olha, evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Por que será? Alguém disse assim, ó, se fizer ruim comigo, recebe na mesma moeda. Não podemos ser assim. Tem gente que se você fizer instantinho para ele de mal, ó, ele devolve. Nós não podemos ser assim, meus irmãos, tá? Isso mostra que eu estou bem, que eu sou um crente saudável, em nome de Jesus. Olha aí, ó. 8º. Alegrar-se sempre. Maravilha. Se alegrar sempre no Senhor, quem pode dizer amém? Eu pergunto para vocês, será que tristeza combina com crente? Hein? Tristeza combina com um cristão? Não. E a Bíblia manda a gente se alegrar. Alegrar no Senhor. Aleluia. Estamos recebendo uma chuva muito linda, né? Muito maravilhosa. Olha aí a 9ª. Olha aí, ó. Permanecer sempre na oração. Irmãos, é uma característica nossa. Está aí no versículo 17. 17. Orai sem cessar. Quem pode dizer amém? Paulo recomenda que os irmãos de Tessalônica
permanecesse na oração. Nós só perdemos quando não oramos. Aleluia. Só perdemos porque a oração traz certamente muitas bênçãos para as nossas vidas. Eu posso ouvir um amém? Olha aí a 10ª. Olha aí a 10ª. Ser sempre agradecido e sem murmuração. Eu escrevi uma coisa aqui, ó. Está no versículo 18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor, né, para conosco. Olha aí, ó. Boa parte dos cristãos são negligentes na oração. Oram pouco e querem receber muito. Murmuram e se maldizem, mas não buscam a Deus em oração. Que isso aqui nunca seja o seu caso. Oh, que essa vida, meu Deus. Que eu não aguento mais. Eu não sei por que me acontece isso. Eu não sei por que está acontecendo isso comigo. Mas a vida dele de oração, é muito pequena. Ele não ora. Ele não está buscando a Deus em oração. Vamos ver aí a 11. Olha aí, ó. A 11. Não apagar o Espírito Santo e nem desprezar as profecias. Irmãos, se eu não tivesse demorado lá no começo, era aqui que eu ia demorar bastante. Porque, irmãos, isso aqui hoje é uma tristeza. Tem igrejas frias, irmãos. Tem muito crente gelado porque não busca mais uma vida cheia do Espírito Santo. Não acredita mais nos dons espirituais. Nunca mais ele orou em línguas. Pode até ter sido batizado com o Espírito Santo, mas ele não busca mais uma vida cheia do Espírito Santo. Está desprezando os dons, não valoriza mais os dons espirituais, está frio. Se tornou um crente frio, carnal. Sangue de Jesus tem poder, irmãos. Tem gente que despreza as profecias, não acredita mais no sobrenatural de Deus, não dá mais liberdade para o Espírito Santo agir. Tudo é na carne, é na força do braço. Olha, não ora mais, não faz mais jejum, não busca uma vida cheia do Espírito Santo, nem se lembra dos dons, não está nem um pouco interessado em receber os dons do Espírito. A vida dele não mostra o fruto do Espírito, né? O amor, a paz, a alegria, a bondade, a mansidão, o domínio próprio. Ele não tem essas coisas, irmãos. E Paulo está dizendo, está aqui, ó, o versículo 19. Não apagueis o Espírito. Versículo 20. Não desprezeis as profecias. Irmãos, olha, sabe qual é uma oração que eu faço aqui? Uma oração que eu faço como pastor? É que essa igreja não seja morta, irmãos. Que essa igreja não fique uma igreja morta, espiritualmente. Como foi aquelas igrejas do Apocalipse. Uma igreja fria, irmãos. Nós temos que ser igreja quente. Nós temos que ser crentes fervorosos, irmãos. Não se acomode com o que você tem, queira mais, busque mais. Qual foi a última vez que você sentiu o fervor do Espírito Santo lá no teu quarto, na tua casa, orando? Qual foi a última vez que você chorou porque foi tocada ou tocado pelo Espírito Santo de Deus? Qual foi? Quando foi que você foi tocado por Deus? Talvez você tenha feito aquela oraçãozinha que faz de conta, não é? Não faça isso. Busque mais.
Diga: Deus, manda os dons nessa igreja, os dons espirituais, e enche o nosso pastor da virtude do alto, do poder do Espírito Santo, e enche os irmãos, que o Espírito Santo batize aqui nessa igreja, continue batizando, que Deus faça uma grande obra, que o Espírito Santo tenha liberdade nesse lugar. Quem crê no sobrenatural aqui? Quem crê? Quem crê? Que Deus é o mesmo, o Espírito Santo é o mesmo. Aleluia! Glória a Deus! E aí eu encerro a última, essa aqui, ó. Fica longe de toda espécie de mal. E aí eu quero dizer para os irmãos que toda espécie de mal aí pode ser pensamentos, palavras, atitudes reprováveis, crenças erradas, ideologias não cristãs, práticas imorais e até mesmo de pessoas. Para que quando Cristo voltar, meus irmãos, todo o nosso ser, corpo, alma e espírito estejam prontos e íntegros e irrepreensíveis naquele dia. Quem pode dizer amém? Versículo 23. Está com a Bíblia aberta? Está com a Bíblia aberta? 1 Tessalonicenses 5:23. Está aí, ó. Olha aí, ó. O mesmo Deus e Pai da paz vos santifique em tudo. Que o vosso espírito, diga comigo, espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Está vendo? Alma, corpo, alma e espírito, todos perfeitos. E aí, meus irmãos, vocês podem ler esse texto em casa e meditar. E eu quero que você compartilhe, se inscreva no canal, em nome de Jesus. Olha aí a nossa conclusão. Pastor Isaías, eu esqueci. Eu não me lembro mais de tudo que o senhor falou. Daí você vai rever a mensagem e você vai fazer uma avaliação. Se você realmente está obedecendo essas recomendações do Santo Apóstolo. E essa frase aí em amarelo é a oração que eu disse que você deve fazer. Diga isso para Deus. Me transforme na pessoa que tu queres que eu seja. A igreja de Tessalônica era uma boa igreja. Mas foi para essa boa igreja que Paulo fez essas recomendações. Hoje eu estou pregando essa mensagem. Não é porque vocês são crentes ruins. Não, ei. Eu amo vocês, minhas queridas ovelhas. Mas vamos zelar para que a nossa igreja esteja melhor. Quem pode dizer amém? Eu conto com você, meu irmão, minha irmã. Conte com o seu pastor também. Nós seremos uma igreja forte, amém? Nós iremos crescer para a honra e glória do Senhor. Seremos uma igreja modelo, se Deus permitir, não por vaidade, para outras igrejas. Como uma igreja exemplar, de oração, uma igreja viva, uma igreja que crê no sobrenatural, uma igreja cheia de Bíblia, cheia de Deus, cheia de fé e obediente à palavra do Senhor. Amém? Uma semana linda para você. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado.